Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu não pintei o cabelo, então vai ser sem aparecer meu rosto mesmo, viu? Mas o conteúdo é o que importa e o conteúdo tá no mesmo nível de sempre, viu, pessoal? Então, vamos lá. Continuando com os nossos conteúdos, hoje nós vamos exercitar as habilidades, mas primeiro nós temos o nosso projeto de fluência. Tá aqui o mesmo texto, ladrão da aula de educação no ônibus 178. Só que hoje é a leitura em voz alta. Todo mundo aquecendo o gogó, fazendo a leitura em voz alta do texto. Tá certo, pessoal? Vamos para frente. Agora a correção da nossa última atividade. Na aula passada eu passei para vocês uma atividade sobre tirinhas. Mandei lá no grupo para vocês. Uma boa quantidade de alunos respondeu. Ainda estou mas sempre a expectativa de que aumente a quantidade de alunos fazendo as atividades. Tá, pessoal? A expectativa é sempre essa. Vamos lá. Primeiro aqui é a tirinha do Armandinho. Meu pai e eu renovamos todo o guarda-roupas da mamãe, Fê. Verdade mesmo? Sim, pintamos ele de azul. No texto, a palavra renovamos significa o quê? Fazer uma troca, comprar novas roupas, fazer uma transformação ou comprar um novo guarda-roupa. Quando a gente diz que renovou o guarda-roupa, o que é que isso significa, pessoal? A expectativa é que eles tenham comprado, né, ou que eles tivessem comprado roupas novas para sua mãe. Mas na verdade o que eles fizeram foi transformar o próprio guarda-roupa. A ideia é de fazer uma transformação. Esse renovamos que foi usado no texto tem o sentido de renovação. Segunda questão. No segundo quadrinho, a expressão da menina revela que ela... E aí? Olhando aqui para o segundo quadrinho, olha a expressão dela. Esqueçamos esse momento o que ela diz, né, que também ajuda, mas olhando para a expressão dela, fica muito claro, fica muito evidente que ela ficou entusiasmada com aquilo que o Armandinho falou para ela. Porém, nós temos aqui do segundo quadrinho, né, a pontuação. A pontuação sugere o quê? Nós temos aqui o uso da interrogação junto com a exclamação. Olhando para o semblante dela, olhando para o semblante da personagem e para essa pontuação, o que é que a gente percebe? Entusiasmo misturado com um certo espanto. Beleza, pessoal? Ali nós podemos perceber, voltando aqui rapidinho na tirinha do Armandinho, que o humor está na quebra da expectativa, como eu sempre falei para vocês, né? É uma estratégia bastante utilizada no humor, não só nas tirinhas, mas em outras modalidades de comédia também, que é a quebra da expectativa. A gente acha que a mudança foi nas roupas, né? Que a mãe do Armandinho ganhou roupas novas, mas não. O que eles fizeram foi transformar o objeto, transformar o guarda-roupa dela. Segunda tirinha, quarta questão, tirinha do Hagar. As reticências utilizadas no primeiro quadrinho reforçam a ideia de que, pessoal? Adeus, Helga. Vou. Bem, aqui está bem claro, está bem simples. Esquecimento. Ele não sabia o que dizer, né? Sempre na dependência da Helga. Quem conhece o Hagar sabe bem como isso funciona. Partindo aqui agora para a tirinha do Chico Bento. Essa tirinha é curiosa porque ela tem pouquíssima parte verbal. Nós só temos uma fala do Chico Bento lá no último quadrinho, onde ele pede um remédio para as costas. Ele sai todo entusiasmado para comprar algo para comer, percebe que perdeu o dinheiro, sai procurando, sempre se abaixando, procurando dinheiro, procurando. Quando encontra, dá um jeitinho nas costas e todos os planos de comprar guloseimas são frustrados, né? Ele tem que comprar agora um remédio para as suas costas. Então vamos lá. O texto verbal associado à imagem demonstra o que, pessoal? Olhando o que ele fala aqui no último quadrinho e a sequência de imagens, principalmente as duas últimas. Isso revela o quê? O desejo de Cascão não foi concretizado. O desejo do Chico Bento não foi concretizado. Desculpa, pessoal. 6. A linguagem do último quadrinho é formal, técnica regional ou informal.
um remédio para dor nas costas. Olha a maneira como ele fala. Isso é marca, característica da linguagem informal, aquela que não se prende tanto às normas gramaticais. Sétima. No segundo quadrinho, a pontuação indica que o menino... Olhando aqui do segundo quadrinho, olha a pontuação, duas interrogações. Olha a expressão dele também. Sempre associem a imagem com a parte verbal. Isso aqui demonstra o quê? Que ele percebeu que havia perdido dinheiro. A pontuação dentro dos balões, a mão dentro do bolso, a expressão do rosto dele, o salto que ele dá, tudo isso ajuda a gente a perceber isso, a entender isso, que o Chico Bento perdeu o seu dinheiro. Bem, pessoal, agora é o momento de nós estudarmos os nossos gêneros. Hoje eu resolvi fazer de uma forma um pouco diferente. Como a gente tem as habilidades a serem trabalhadas, a serem exploradas ao longo dessa semana, ao invés de a gente fazer só a leitura, eu resolvi trazer algumas questões para que a gente vá exercitando, né? Então, eu vou apresentar as questões para vocês, dou uns segundinhos para vocês pensarem na resposta. Vocês podem parar o vídeo à medida que forem resolvendo as questões e depois continuamos, tá certo? Então vamos lá? Aqui nós temos a tirinha do Níquel Náusea, a cigarra cantando aqui para as formigas. O trabalho enaltece, o trabalho é glorioso, vamos todos trabalhar, o dia a dia é trabalhoso. E todas elas empolgadas, a cigarra então diz: o que uma cigarra não faz para ganhar um troco? A repetição da expressão o trabalho no primeiro quadrinho é um recurso utilizado para quê? Demonstrar a sonoridade da música, sugerir a manipulação da cigarra, destacar uma melodia ritmada, indicar a alegria das formigas. Vamos lá, pessoal, dando um tempinho. Então, pessoal, qual a intenção dessa repetição? O trabalho, trabalho, trabalho. Lembrando, cigarra, formiga, a gente tem que lembrar lá da famosa fábula, a cigarra e a formiga. Observar o que a cigarra está falando para as formigas, a maneira como elas reagem. Então, tudo isso está servindo para quê? Essa repetição serve para quê? Para sugerir a manipulação da cigarra. É isso que ela está fazendo, tentando convencer por meio da sua música as formigas a trabalharem incessantemente. Aqui a gente tem uma certa paródia da famosa fábula. Partindo para a próxima questão. Agora sobre cozinheira de mão cheia. A expressão destacada em cozinheira de mão cheia significa que a mulher é muito insatisfeita, muito talentosa, pouco criativa ou crítica demais. Vamos lá, pessoal, pensando. Então, galera, cozinheira de mão cheia, essa expressão de mão cheia a gente usa bastante no dia a dia, na fala comum, e ela significa que a pessoa tem muito talento. É quando a pessoa tem bastante habilidade em algo. Dizer que vocês são alunos de mão cheia, que vocês são alunos muito talentosos, alunos muito especiais. Tá certo? Esse é o significado dessa expressão. Ainda sobre essa tirinha, os pontos de exclamação no terceiro quadrinho reforçam a ideia de entusiasmo, desinteresse, desconfiança ou descontentamento. Vamos observar os pontos de exclamação do terceiro quadrinho. Observem também a expressão da personagem. Que ideia eles reforçam? Vamos lá, pensando. Então, pessoal, mais uma vez, associando a imagem à palavra, associando texto não verbal com texto verbal.
que é que a gente consegue perceber? O descontentamento da personagem. Então, associando essas imagens, a imagem da personagem, associando a palavra que ela usa, a pontuação, o ponto de exclamação serve para expressar esse sentimento. Observe o semblante dela. Então, tudo isso revela o seu descontentamento. Certinho, galera? Continuando. Agora sobre essa outra tirinha. Essa tirinha também tem pouquíssimo texto verbal, né? Mas o pouco que tem ajuda demais a entender a tirinha. Nós vemos aqui a sequência da personagem. Tem a plaquinha na porta dizendo push em inglês. Ele tenta abrir, faz de tudo para abrir, até apelar para um dicionário inglês-português. Então vamos às questões. O efeito de humor da tirinha é causado pelo fato de o personagem puxar a porta com bastante violência, não conseguir encontrar a palavra push no dicionário, não conseguir abrir a porta por não ler o que estava escrito, acreditar na falsa semelhança de sentido entre as palavras push e push. Vamos lá pensando. Bem, pessoal, acho que está bem claro, né? A palavra push em inglês é bem semelhante à palavra push em português. Só que elas têm significados totalmente diferentes. Push significa empurrar e push em português puxar, né? Então, daí nós temos o humor da tirinha. Ainda sobre essa tirinha. O personagem está tentando abrir a porta e não consegue. Observe a placa fixada na porta. A que língua pertence a palavra push? O que ela significa? Bem, pessoal, eu até já respondi, mas... Então, como eu já comentei, a gente já sabe que push pertence à língua inglesa. E o significado é empurrar. Um significado bem diferente daquela com a qual ela se assemelha da língua portuguesa. Por que o personagem não consegue abrir a porta? Isso está bem claro, né? Ele não consegue porque a palavra push tem um significado diferente daquilo que ele entende. Push é empurrar e ele pensa que é puxar. Ele puxa a porta e por isso não consegue abri-la. E por que ele faz essa confusão? Porque ele confunde a palavra push com push. Bem, isso é óbvio, né? Por conta da semelhança. Existe uma semelhança grande, né, na maneira que essas palavras são escritas e um pouquinho semelhante também na sua pronúncia. Então, isso aqui é o que no inglês chama de falso cognato. É quando uma palavra parece com outra palavra na nossa língua, mas tem significados diferentes. Daí a confusão e daí o humor da tirinha. O personagem sabe que a palavra push não pertence à língua portuguesa? Por quê? Agora aqui eu vou dar um tempinho para vocês analisarem. Bem, galera, qual imagem, qual desses quadrinhos revela que ele sabia que a palavra push não pertence à língua portuguesa? O último quadrinho. Quando a gente vê que aqui no último quadrinho ele pega um dicionário inglês-português para procurar o significado da palavra, isso mostra que ele sabe, ou pelo menos desconfia, de que essa palavra não pertence à língua portuguesa. Partindo aqui para a próxima tirinha, de novo, nosso glorioso Chico Bento. Oba-oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. E olha a imagem desoladora aqui de um campo todo desmatado, várias árvores cortadas. No primeiro quadrinho, o uso dos pontos de interrogação indica o quê? Aqui no primeiro quadrinho, na fala do amigo de Chico Bento, o que essas interrogações indicam? Vamos lá pensar?
Então, pessoal, é fácil, né? O sentido mais comum da interrogação é o de questionar, o de perguntar, o de indagar. Então, é com esse sentido. Esses pontos de interrogação indicam o questionamento do amigo de Chico Bento. Ainda sobre essa tirinha. No texto, a linguagem utilizada evidencia um falante que faz uso da linguagem, culta, formal, técnica ou informal. É uma tirinha do Chico Bento, pessoal. Essa é fácil, hein? Vamos lá, pensando um pouquinho. Então, tirinha do Chico Bento, aqui é a linguagem bem clara. Então, o que a gente percebe? Isso aqui tem marca de linguagem informal. Novamente, aquela linguagem em que não há uma preocupação tão grande de seguir as normas, seguir as regras da gramática. Beleza, galera? Então, chegou a hora da nossa sugestão de atividade. Todo mundo na expectativa, todo mundo ansioso. Então, pessoal, eu vou mandar para vocês uma atividade lá no grupo do WhatsApp, mandar um arquivo. Vou mandar o arquivo e mandar a foto para que vocês possam responder esta atividade. Lembrando, não precisa copiar, basta responder. Quero todo mundo na expectativa, igual a do Bob Esponja, aí, esperando a sua atividade. Então é isso, galera. Essa foi nossa aula de hoje, era o que eu tinha para vocês hoje. Hoje a gente reviu nessas questões todas as habilidades que estavam programadas para essa semana, tá certo? Sexta-feira temos mais uma aulinha, por hoje é só. Fique em casa, leia um livro, leia um mangá, vamos aproveitar aqui a imagem do Kakashi, leia um mangá, leia um HQ, leia um livro, leia, viu? Ler é sempre muito bom, sempre muito positivo, ajuda demais. Então é isso, um grande abraço e até!